Saúde em Foco apresenta Sentindo na Pele. Sentindo na Pele. Com a dermatologista doutora Rubeli Marques. Sentindo na Pele. Muito bem, mais um capítulo dessa quinta-feira maravilhosa aqui, dia 10 de agosto. Doutora Rubeli, boa tarde. O tema de hoje, cuidados com a pele do idoso. Um tema muito bacana porque, como eu falava ontem com a nossa convidada de ontem, a partir do momento que a gente nasce, a gente já começa a envelhecer. Então, para um chega mais rápido, para outro chega de forma mais lenta, mas vai chegar para todo mundo. Vai chegar para mim, vai chegar para você, chegou para sua mãe, para sua avó, para seu pai e vai chegar para todos, porque assim foi decidido desde o começo do mundo que a gente nasce, envelhece e depois a gente vai para outro plano. Alguns chamam de céu, outros de paraíso, enfim, não importa. Isso não tem a menor importância. A importância é que você se conecte ao Criador, de qualquer forma que você o conceba, né? Mas que a gente vai crescer, nascer, né? Crescer e envelhecer, né, doutora? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, André. Boa tarde a todos, né, que estão conectados aí, quer pelo YouTube, quer pela rádio Novo Nordeste, quer aqui pelo Instagram. Então, prazer hoje estar falando sobre esse assunto e que, na verdade, é um assunto muito importante, porque com a melhoria da qualidade de vida, do acesso à saúde que a gente está tendo, a população está envelhecendo mais, né? Então, assim, antigamente as pessoas morriam muito jovens. Morriam, né, às vezes aos 30, 40 anos. Hoje não, a população ela já chega mais de 70, 80 anos ativa. E aí daí a importância de a gente também cuidar da pele nessa faixa etária, né? Que tem algumas particularidades do cuidado com a pele do idoso que são diferentes da pele do adulto, que é diferente da pele da criança, do bebê. Então é muito importante saber orientar corretamente, cuidar direitinho, saber quando identificar o que é uma lesão ou outra que começa a aparecer a partir do momento que a gente vai envelhecendo, para poder tratar, né, direitinho, usar os produtos certos. Perfeito. 99639-8389. Isso é o nosso WhatsApp, ou então você entra aqui no chat do NN Play, nosso canal no YouTube, e também o Saúde em Foco com o André Peps, que você pode colocar a sua dúvida lá e a doutora Rubeli vai responder. Doutora, eu falava até com a nossa convidada de ontem, a gente está tocando esse assunto pelo seguinte: a média de idade, segundo o IBGE, do ano passado, né, da pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, diz que o homem, aliás, a mulher, tem uma longevidade no Brasil de 79,9 anos e o homem 72,9. Elas, cuidado aí, viu? Vivem mais 7 anos do que a gente aqui. Eu não acho muito justo isso, não, mas quem sou eu para questionar ao Criador? Mas, na verdade, isso tem muito a ver, às vezes, até com a busca do atendimento médico. A mulher vai muito mais ao médico do que o homem. Sim. Normalmente, às vezes, eu digo até no consultório dermatológico, por exemplo, às vezes o homem vai porque a esposa marcou a consulta. Às vezes é difícil um homem ir de livre e espontânea vontade. E isso é super comum, entendeu? Então, às vezes o homem também busca menos o acesso à saúde, de ser diagnosticado antes, né? Fazer os exames de rotina. Então, isso também interfere, né? Nessa percepção aí que a gente tem de ver que a mulher acaba vivendo um pouco mais do que o homem. Talvez tenha um pouco de relação com isso também, né? Com esse acesso a se cuidar. É verdade, né? Porque o homem tem muito esse machismo, né? Que tipo assim, não, porque é como se fosse frescura, mas não é, né? E vocês dão show mesmo. Tudo que vocês fazem, vocês dão show mesmo, porque vocês se cuidam, vocês procuram evoluir. E a gente só vai quando disser assim, se não for, morre. Aí a gente vai, né? No caso, a gente, né, adota um filho que já veio mais velho, né? É um filho mais velho, já mal criado. Muito mal criado. Doutora, a pele muda com a idade? Muda, sim. Então, do mesmo jeito que na criança, na infância, né, ela tem particularidades, que a pele ainda é imatura. Quando a criança, já depois de 5 anos, a pele já amadurece, já vai parecendo um pouquinho mais com a pele do adulto. Mas, quando a gente envelhece, eu digo que não é só, digamos assim, esteticamente que a gente vê, né, a pele, o corpo envelhecer, mas a pele em si envelhece também. E aí, em tudo que a pele está envelhecendo, também a espessura dela vai ficando mais fininha. Tanto é que quando a gente pega uma pele do idoso, a gente vê que é uma pele bem fininha, que você consegue até puxar assim, fica aquela coisa bem delicada, né? Uhum. E aí, às vezes, qualquer esbarradinha vai lá, às vezes sangra, porque ela tá muito fininha. Então, com a idade, há um afinamento da pele. Às vezes, o idoso também toma medicações que afinam o sangue, né? Para poder evitar um infarto, um derrame. Isso também ajuda. Às vezes, qualquer esbarradinha, às vezes fazer uma manchinha roxa. Há uma diminuição da produção das glândulas da oleosidade.
da hidratação natural da pele. Então, a pele do idoso, eu costumo comparar que é igual a pele do bebê. O bebê também tem dificuldade, pela imaturidade da pele, de produzir a hidratação natural. No caso do idoso, é porque houve um envelhecimento das glândulas que produzem oleosidade. Então, a pele do idoso é naturalmente muito ressecada também. E aí, daí a importância de hidratar, porque muitas vezes só de hidratar a gente já alivia vários sintomas de pele que às vezes o idoso possa apresentar. E também é normal a questão dos pelos, né? Eles tendem a ir diminuindo com a idade, isso a gente já vê, né? Às vezes vai olhar um bracinho de um idoso, quase não tem pelo mais. E então todo o organismo envelhece, incluindo a pele, cabelos, as unhas, as glândulas. Mas aí a gente consegue também gerenciar isso, né, através das orientações de cuidados específicos. Assim como a gente tem cuidados específicos para a pele do bebê, que a gente vai pegar um produto adulto e usar na pele do bebê, então a gente também tem orientações específicas para a pele do idoso, para que ele se cuide e consiga controlar todas essas alterações que são normais, que vão acontecer com todo mundo, né? A gente quer mesmo, só não vai aparecer se a pessoa morrer jovem, né? Mas a gente, se envelhecer, vai envelhecendo, essas coisas vão aparecendo e tudo certo, né? Isso mostra que você tá bem, que você tá vivo. E muitas coisas a gente consegue melhorar só de mudar esses cuidados de rotina, né? Do skincare do idoso, fazendo skincare do idoso. Tá. A gente aprendeu aqui, doutora, que o nosso corpo, ele absorve como se fosse uma poupança dos raios solares, né? A gente acha que, por exemplo, a gente vai pra praia, pega aquele solzão, vou me bronzear, as menininhas, né? Vai ficar com aquela marquinha e tal. Então, ao invés de usar o protetor, não usa o protetor porque querem se bronzear. Tudo bem. Tudo bem não, né? Porque aquilo ali, na realidade, vai acumular na pele daquela pessoa para a vida inteira. A gente aprendeu isso aqui no Saúde em Foco, tá? E então, aí eu fico pensando que você escolheu esse tema, e eu imaginei aqui, né? Os nossos queridos produtores rurais que plantam o que a gente come aqui, que é uma delícia, no Brasil afora, e a gente exporta para o mundo todo, mas tem que alguém plantar e tem que alguém colher. E grande parte disso é da agricultura familiar. Sim. Né? Os milhões de pessoas, milhões de pessoas que trabalham com isso. E, claro, ninguém vai trabalhar com... Você já viu gente plantar com sombrinha nas costas? Ninguém planta com sombrinha, vai plantar no sol mesmo. Ou na chuva, então... Na verdade, não tem problema a exposição solar. O sol é bom, né? É uma fonte de luz, de energia, de calor. O que não pode é se expor ao sol sem proteção. Por quê? Justamente por isso que você falou. Pelos danos acumulados que a radiação ultravioleta, que é a radiação principal do sol, podem causar na pele. Você não vai ter um câncer de pele porque você foi um dia na praia e se expôs lá sem protetor e usou bronzeador. Mas esse dano acumulado, esse sol acumulado, pouco a pouco, quer de exposição diária como os agricultores, quer de quem vai à praia de vez em quando e se expõe ao sol só de vez em quando, esse sol, né, sem proteção, ele vai causar um dano na pele e esse dano acumulado ao longo do tempo vai mostrar para que ele veio, né? E aí vem as alterações que podem surgir por causa disso. Então, assim, hoje em dia, a gente tem muito acesso a protetor solar, a camisa de proteção, a camisa, a usar chapéus. A gente tem a orientação, né, disso, de que é importante evitar a exposição solar sem proteção para evitar, por exemplo, o câncer de pele. Nossos pais, né, a geração dos nossos pais não tinham essa orientação. Eles trabalhavam desde criança, né? Hoje em dia a gente vê que mesmo os agricultores, assim, às vezes o filho pode trabalhar, mas tem essa cultura de priorizar a escola e tudo mais, mas na geração dos nossos pais não tinham isso. Eles trabalhavam muito e trabalhavam totalmente expostos. Então hoje, por exemplo, eu atendo muito paciente, por exemplo, de 60, 70 anos, 80, com a pele extremamente castigada, digamos assim, pelo sol. E normalmente eles ficam assim, porque a gente tem que... Uma vez que o dano já apareceu, a gente não tem como voltar atrás. Se tivesse uma máquina do tempo, igual tipo de Volta pro Futuro, né? Pra voltar lá e dar um protetor na mão deles quando criança já começa a usar, não teria acontecido o que está acontecendo hoje, assim. Ele não estaria com aquela sequela de sol e com aquelas lesões que precisam ser tratadas. E aquelas lesões precisam ser tratadas e a gente não cura. O problema é esse, que a pessoa vai ter que sempre estar acompanhando, sempre tratando. Então, se tivesse assim um conselho bom, né? Porque diz que conselho bom, se fosse bom mesmo, era dado, era vendido, né? Mas um ótimo conselho é que a sua pele de hoje, né? De quem tá aí começando a vida, vai agradecer muito aí nos próximos 20, 30, 40 anos, se você começar a usar o protetor solar agora. Porque se você olhar uma pele do idoso, por exemplo, nos braços, e olhar da barriga, a diferença da pele, por exemplo, da barriga, da perna, que quase não teve exposição solar, é muito diferente da pele do braço, é muito diferente da pele do rosto.
Então, hoje em dia, assim, tá mais fácil acesso aos protetores, já se sabe que pode, né? Protetores de todos os preços, mas para essa geração que não tinha esse acesso, fica mais difícil, mas tem como tratar essas sequelas que o sol deu, mas a gente tem que conscientizar essas novas gerações que precisam se cuidar, né? Porque senão a gente vai ter uma verdadeira epidemia de câncer de pele aí nos próximos anos, porque a população está envelhecendo cada vez mais. Doutora, quais são as principais alterações da pele mais predisponentes nos idosos, mais comuns? Então, a primeira alteração é que a pele fica muito seca. Né? Então, essa secura da pele se dá porque as glândulas que produzem oleosidade também envelhecem. Então, diminui a produção. Aqui? Isso, a pele é extremamente ressecada. Claro que essa aí tá nível hard, né? De ressecado. Mas, às vezes, chegam idosos, assim, com a pele parecendo, como a gente fala ali, o barro do sertão, né? Pele muito seca. E muitas vezes isso aí é a causa única e exclusiva da coceira. Às vezes, idosos queixam muito. Meu corpo coça muito. A primeira coisa que eu tento fazer é ver como é que tá a hidratação da pele. Porque se a pele está, assim, muito ressecada, falha, né? A hidratação natural. Então, falha a barreira natural. Então, tudo irrita. Até o suor pode irritar, né? Determinados cremes, produtos podem irritar. Então, é muito importante. Além do ressecamento, a gente também tem o afinamento, né, da camada da pele. Então, a pele vai ficando mais fininha, parecendo até um aspecto do papel celofane, assim, fica bem fininha mesmo, que qualquer coisa esbarra, às vezes pode dar um sangramento. E esses sangramentos que dão, principalmente nos braços, me perguntam muito. Isso é a púrpura senil, que são essas manchas arroxeadas, muito comum no braço de idosinho, principalmente se faz uso de algum remédio para afinar o sangue, às vezes AS, que faz uso também de algum anticoagulante. Mas claro que não vai parar o remédio por causa disso. Isso pode apresentar até numa pessoa que não toma essas medicações. Mas isso aí acontece porque a pele é tão fininha que qualquer esbarradinha, aí acaba extravasando sangue ali e dá essas manchas. Normalmente eles vêm muito preocupados. Será que é um câncer de pele? Né? Porque o aspecto fica meio feio. Mas é uma lesão que melhora. O que é que a gente tem que fazer para evitar? Tem que hidratar para poder a pele ficar mais resistente, para não ficar aparecendo isso aí. E as manchas de pele, né? Tanto manchinhas brancas, que a gente chama de sarda branca, que aí já começa a apresentar até antes, não precisa ser o idoso. Às vezes, as pessoas aos 40 anos já começam a apresentar essas manchinhas brancas. A gente chama de leucodermia solar ou sarda branca. Eu tenho isso aí. Você tem já? Pois é, olha, né? Não tá ainda, não é idoso ainda, mas já apresenta. A partir dos 40 anos, e a gente tá vendo cada vez em peles mais jovens, porque a questão de exposição solar. Muita gente às vezes vem preocupada que essas manchas brancas são vitiligo, ou pensa que é pano branco, mas não é. É mancha de exposição solar, de sol acumulado, não de agora, mas de quando era molequinho e jogava bola na rua e trabalhava, né, com os pais. Até agora, e aí ao longo da idade vai apresentando. A gente tem tratamentos que ajudam a escurecer essas manchas, mas o principal para evitar que elas não aumentem é começar a usar protetor solar. E isso é uma alteração muito frequente e aquelas manchinhas também da púrpura senil. Mas pode apresentar também manchinhas acastanhadas, né? Manchinhas escuras, são as melanoses solares, lesões de câncer de pele. A gente vai falar um pouquinho hoje também sobre como identificar, né? Suspeitar aí se o idoso está com alguma lesão suspeita de câncer de pele, para procurar logo um dermatologista. Doutora, e por que a queixa dos idosos dessa questão da coceira? Por que eles se queixam tanto da coceira? Então, coceira no idoso dá uma aula, tá? Tanto é que eu fiz uma aula esses dias sobre prurido no idoso. Foi uma hora e meia quase de live, explicando quais as possíveis causas de coceira que podem afetar um idoso. Várias coisas podem afetar, por exemplo, a primeira que eu digo, olha, pode até não ser isso, mas se você examinar o paciente e tiver isso vai estar ajudando a coceira, que é a secura da pele. Então, idoso não pode usar sabonete Protex, não pode usar Natura, não pode usar sabonete em barra. Igual o bebê, a gente também proíbe esses sabonetes porque ressecam muito a pele, e o idoso também. Então, tem que usar sabonetes mais hidratantes, versões líquidas, sem perfume. Justamente porque a pele já não está naturalmente hidratada. Então, a gente precisa formar essa hidratação. Então, se usa um sabonete que resseca muito, a pele vai ficar mais seca ainda. Tem que passar um hidratante logo depois do banho. Então, orientar a passar um hidratante adequado. Se não fizer isso, pode ter certeza, vai ter coceira. E a maioria dos pacientes, eu vou botar aí, 90% dos pacientes idosos que chegam com coceira no consultório é pela secura da pele. A gente hidrata e melhora. Mas tem uma minoria que pode ser alguma outra coisa. Então, às vezes, uma infecção. Idoso, às vezes, faz muita infecção urinária sem sentir dor na urina. Às vezes, a única coisa de sintoma que o idoso tem para suspeitar de uma infecção urinária, que às vezes o idoso começou a ficar mais prostadinho, tipo assim, era um idoso ativo, mas aí de repente tá ficando mais quieto, querendo ficar mais deitado, e aí esse comportamento às vezes pode indicar que tem alguma infecção, e aí idoso também às vezes não faz febre.
Então, qualquer infecção pode ser um despertar para dar coceira no idoso. E aí a gente investiga todas as infecções, alterações nos rins, por exemplo. E o idoso às vezes tem problema renal por causa da hipertensão, do diabetes, né? Às vezes alguma doença descontrolada como tireoide. Então, assim, as causas são variadas, mas eu digo que pode ter outra causa, mas provavelmente vai ter secura de pele também. Então, a primeira coisa, até antes de solicitar os exames, ele vai sair lá com a prescrição de sabonete adequado, hidratante, porque precisa hidratar corretamente. Aí só disso já diminui um pouco a coceira. E aí, se tiver mais alguma outra causa, a gente consegue detectar através da conversa, na consulta e solicitando alguns exames. Tá, nesse caso, a gente continua falando ali que a clínica sempre é soberana. É preciso estar no consultório para que o especialista possa ver, né? É o dermatoscópio, né? O dermatoscópio a gente usa para ver as lesões de pele, tipo, identificar, por exemplo, se tem algum germe ali que possa estar causando a coceira, ver algum sinal, né? Se está alterado, se aquele sinal é maligno ou não. Mas no caso da secura da pele, a gente consegue ver através do exame clínico mesmo. A gente vê a pele muito seca. Claro que eu botei uma foto ali de uma pele extremamente ressecada, mas às vezes mínimos graus de ressecamento já dão coceira, e muita coceira. Então, através do exame físico, de tocar no paciente, sentir, ver se tem mais alguma coisa, de conversar, porque às vezes o paciente não é hipertenso, não é diabético, mas tem um problema de tireoide. Então, às vezes a gente pergunta quanto tempo faz que fez um exame de tireoide, será que está controlado? Enfim, tudo, a gente não é ter um padrão de exames, a gente vai guiar os exames de acordo com o que o paciente tem, né? De acordo com a clínica que ele tem. Uhum. Doutora, aquela imagem que você mandou aí, que o Marco Aurélio colocou aquele vermelhão, pode ser que não esteja até daquele jeito, a anterior, Marcão. Que a pele está toda rachada. Eu queria chamar a atenção para esse detalhe, que além de vermelha, a pele pode não estar nessa coloração. Eu queria que você pegasse até, Marcão, uma imagem semelhante a essa, mas com a pele clara, tá? Bota aí, pele rachada, que você vai encontrar a mesma imagem. Doutora, por que tem doenças de pele que podem fazer, por exemplo, uma reação alérgica a remédio, pode deixar uma pele assim, com esse aspecto vermelho, descamativo, todinho? Podem. Tem outras doenças no idoso também que podem causar um quadro que a gente chama de eritrodermia, que é quando fica todo vermelho e a pele despelando, tá? E aí a gente vai guiar o raciocínio de acordo com, às vezes pode precisar até de biópsia para poder diagnosticar qual é a causa da doença que pode estar causando essa eritrodermia, que a gente chama esfoliativa. Uhum. Mas a grande maioria não é uma eritrodermia. Às vezes está vermelho porque está tanto coçar. Às vezes a pele está tão ressecada que irrita. A pele seca, ela causa um eczema, uma dermatite. Então, por isso que é importante. Às vezes o básico... Eu falo isso muito para os meus alunos, sabe? Que às vezes a gente quer medicar a doença séria, tipo Dr. House, quer ir lá para o diagnóstico difícil. E eu digo, se você não explica o óbvio para o paciente, né? As coisas básicas, as orientações do dia a dia, às vezes você passa remédio, passa pomadas e não vai resolver. Por quê? Faltou orientação, olha, que o banho não pode ser muito quente, o banho morno, rápido, usar um sabonete líquido, sem perfume, passar um hidratante que não seja perfumado, um hidratante que tem de vários preços. Eu até separei alguns, depois a gente vai falar de algumas sugestões de hidratante que podem ser usados na pele do idoso. Hidrata, né, a pele. Só de fazer isso vai dar uma melhora absurda da pele do paciente. Então é muito importante, aqueles detalhes, assim, uma coisa simples que parece que todo mundo sabe, mas não sabe. E aí não faz. E aí se não faz, não adianta ficar usando pomada, às vezes fica achando que é um germe. E às vezes era só hidratar a pele. Tá. Doutora, e essas manchas, por que, por exemplo, essas manchas roxas, elas surgem também na pele dos idosos com tanta frequência? E aí surge aquela pergunta, onde é que foi que eu bati? Uhum. Né? Às vezes nem foi uma batida, às vezes foi uma coçadinha, né? Às vezes um mini trauma, porque como a pele está muito fininha, né? A camada mais superior da pele está muito fininha, então ela está mais perto, digamos assim, da camada média, então, que é onde ficam os vasos. Então, como afinou a camada superior, então qualquer arranhãozinho, às vezes até com uma unha mesmo, uma mini esbarradinha, não precisa ser uma pancada grande para fazer aquilo ali. Esse é o ponto. Porque assim, se tem uma pancada grande, a gente sabe, ele vai sentir dor ali, mas ali normalmente não. Ali o paciente, tá vendo? Aquela camada superior ali, de extrato córneo, vai estar diminuída. As outras camadas da pele também vão estar mais finas. Então acaba que a camada
da derme, né, que é a segunda camada, ela vai, que tem os vasos, fica mais perto, digamos assim, da parte superior. Então, por isso que qualquer coisinha, literalmente, dá aquela mancha roxa. Agora, é importante diagnosticar outras doenças que podem causar mancha roxa. Então, às vezes, uma leucemia, né, um quadro hematológico, às vezes pode dar manchas roxas. Mas, nesse caso aí da púrpura senil, as manchas são bem típicas, nos braços, principalmente, entendeu? Não tem mais nada em nenhuma região do corpo. Às vezes pode ter alguma outra na perna, né? Porque também é uma região que é a área mais fotoexposta, mas onde é mais comum é no braço. E aí, mais uma importância também de consultar o dermato, que o dermato vai conseguir olhar e dizer, não, isso aqui é uma púrpura senil, não vai precisar fazer nenhum exame, não é nenhuma doença perigosa. Tá, e assim, uma coisa que eu vejo que acontece sempre, além da pele da pessoa afinar, mas isso vale para as pessoas. Eu estava conversando com uma pessoa hoje, que entrevistei a mãe dele ontem, que foi a Ana, né? E falando com o filho dela, o Rafa, ele disse assim, André, ela sofreu um acidente fazendo corrida. E ele disse assim, quem socorreu minha mãe fui eu, cara. Eu digo, você é louco, bicho, eu não socorria nem eu se eu corresse eu, minha mãe desmaiava. Quanto mais socorrer minha mãe, né? Ela não tá mais aqui, mas digo, cara, ele disse, pois é, ele disse, e a primeira pergunta que o médico me fez, a sua mãe, ela faz alguma atividade física? Eu disse sim, ele dizendo hoje de manhã. Ele disse, pois é, ela vai ter uma recuperação bem melhor, porque se ela não fizesse nada, absolutamente nada, provavelmente ela não ia ter o mesmo nível de recuperação, ou talvez nem se recuperasse. Ele me falou isso hoje. Então vai a pergunta, pegando o gancho na entrevista de ontem, da importância da atividade física até para a pele do idoso, né? E a gente falou aqui com a Mayara, a doutora Mayara também. Isso. Né? Que é maratonista e tudo, que corre, que pode correr, que não vai ficar caindo no chão não, exatamente. A pele. Né? Então a minha pergunta, já pegando esse gancho, é o seguinte, doutora, a atividade física é importante também na vida do idoso? Porque a gente no idoso, agora no Brasil, a gente está falando a pessoas acima de 60 anos. E a gente olha para uma pessoa de 60 anos hoje e ela não aparenta. Depois de segunda-feira vai ficar faltando 8 para eu chegar lá. Né? Então, e olha que assim, você mesmo disse aqui, disse, André, a sua pele é uma pele que não transparece a idade que você tem. Ainda bem, olha que eu não faço, só tomo banho, tá? Só tomo banho. E protetor. Diga que passa protetor, senão eu vou me embora. Eu passo protetor também. Eu passo protetor também. Então, ai, senhor. Pois é, né? Começar aqui o negócio. Então, a minha pergunta é essa. A pessoa que é atleta, a pessoa que faz alguma coisa, ela tem uma longevidade na pele maior do que uma pessoa ociosa, uma pessoa aquela que fica lá quietinha mesmo, que não faz nada? Quando a pessoa tem bons hábitos de vida, isso vão refletir na pele, né? Aí inclui a atividade física, inclui a alimentação, com certeza. Imagina, uma pele, tem até uma foto, não sei se você acha essa foto, de duas, são gêmeas, que uma usava protetor, duas senhoras gêmeas, aí uma usava protetor, tinha bons hábitos de vida, fazia atividade física, né? A outra gêmea dela não usava protetor, fumava, e a pele, assim, não pareciam ser gêmeas, assim, eram gêmeas, mas parecia assim, tipo, essa é a irmã mais velha e a irmã mais nova, tipo, dá pra ver nitidamente que a diferença é muito grande. Então, quando a gente tem bons hábitos de vida, pra tudo, né? Não é só pra pele, não é só pro cabelo, não é só para as doenças de pele, mas para as doenças cardiovasculares, para as doenças, enfim, para todas as doenças, né? Eu digo, hoje, eu falo muito isso lá no consultório, né? Que às vezes a pessoa quer a pomada que trate lá o vitiligo, mas não quer fazer o acompanhamento nutricional, não quer fazer o acompanhamento com o psicólogo, e às vezes não melhora. Ou não melhora tanto. Tem essas gêmeas aí, mas ainda não eram essas gêmeas. É uma fotozinha particular, mas essa seria um bom exemplo, tá? Por exemplo, olha o envelhecimento que o sol pode causar, né? Aqui acho que tá mais para uma foto de que fez procedimento. Mas essas gêmeas que tem, né, essas duas, mostrando, assim, nenhuma tinha feito procedimento. Era antes, depois, assim, por causa da exposição solar. Então é isso. Então a gente tem que ter bons hábitos de vida, não é só pra pele, é pra nossa saúde em geral, pra gente viver melhor, né? Porque assim, envelhecer, mas envelhecer com qualidade, porque ninguém quer ficar em cima de uma cama, ninguém quer, né? Todo mundo quer ser ativo. Então, pra poder manter isso, a gente tem que se esforçar pra manter também nossa saúde ok, né? Inclusive, a gente vai ter, vamos ter, já dando spoiler aqui pro pessoal, vamos ter duas lives, uma falando sobre
como a alimentação influencia na pele, né? Com a Mirella Freire na próxima semana. E na outra semana a gente vai ter como as emoções influenciam na pele. Então isso tá tudo interligado, né? Com saúde. Quando a gente fala de saúde, é uma coisa muito mais ampla do que tomar remédio ou do que ir só no médico. Envolve esse acompanhamento multidisciplinar, né? De várias especialidades. Por que o câncer de pele, né, fica mais comum à medida que a gente vai envelhecendo? Isso, porque geralmente os cânceres de pele estão muito relacionados à exposição solar. Claro que existem fatores genéticos, existem os hábitos de vida, então se a pessoa fuma, se é sedentária, tudo isso aí influencia. Mas que o principal fator é a exposição solar, tanto para o tipo de câncer de pele, digamos assim, mais discreto, digamos assim, mais leve, que é os não melanomas, quanto também para o melanoma. O melanoma é aquele câncer que é mais agressivo. E o melanoma, ele tá muito relacionado àquela exposição solar de vez em quando. Sabe aquele, mas eu só levo o sol quando eu vou à praia. Pronto, essa exposição solar de vez em quando, só quando leva à praia, favorece mais o melanoma. E as pessoas que têm exposição diária têm mais risco do câncer não melanoma, que são cânceres de pele que normalmente, assim, dificilmente evolui para metástase, não se espalha pela corrente, né, para outros órgãos, não vai se espalhar. Mas tem que tratar e aí tem que retirar. Então, eu digo, eles normalmente não matam, né? Porque não evolui para quadros graves, mas deformam. Porque às vezes a pessoa pode ter vários e aí ficar tirando um, tirando o outro. Daí a importância de a gente tratar as lesões que a gente chama de pré-câncer, para poder não deixar elas evoluírem para um câncer de pele. Ou se identificar algum sinal suspeito, já procurar imediatamente o dermatologista para retirar, principalmente quando ele está pequenininho, né? Para evitar não ficar com a cicatriz, não ficar com alguma deformidade pela cicatriz. Tá, tem umas perguntas aqui, um abraço aqui a Messia Barros, a Lívia Andrade, que diz assim: minha mãe tem 64 anos, só que ela tem umas manchas escuras na região da mão e braço. São poucas, o dermatologista disse que era devido ao tempo que passou exposta ao sol na época. Minha mãe sempre está colocando botox no rosto. A questão do botox é algo que pode ser usado sempre ou deve ser cuidado? Você pode usar sempre, né? Tudo de bom, de que anestesia e botox. São duas coisas maravilhosas, né? Não tem contraindicação, a gente sabe, hoje, o botox é usado há muitos anos já na dermatologia, né? Na medicina e na dermatologia, para tratamento e prevenção dessas rugas de movimento, né? Que são essas rugas de a gente franzir, né? Dos movimentos faciais, que é o que vai deixando a pele marcada. E o quanto antes a pessoa começar a fazer, o ideal, né? Porque aí evita de deixar as linhas já marcadas. Então não tem problema. Se sua mãe não tem nenhuma contraindicação a fazer o botox, ela pode fazer sempre, entendeu? De preferência, claro, procurar sempre um profissional habilitado. Lembra que é um procedimento injetável, né? Mas assim, também não tem nenhuma relação das manchas das mãos com a aplicação do botox, tá? Então, geralmente essas manchinhas das mãos aparecem realmente pelo envelhecimento e pelo dano acumulado de sol. São melanoses solares. Aí daí a importância, assim, também. Aí muita gente quer trata o rosto, né? Fica bonitinho o rosto, aí aqui o pescoço fica todo enrugado, todo manchado, o braço todo manchado, todo enrugado. Tem também uma imagem dessa na internet, né? O rosto todo conservado e o pescoço todo rachado com aquela... Então é a importância. Então a gente tem que cuidar. Não é só o rosto que envelhece, né? Toda a pele envelhece. Então daí a importância de usar protetor. Não só no rosto, mas passar no pescoço. Geralmente tem aqui, às vezes usa, né? Com o decote aqui aberto, né? O V, passar aqui nessa parte do V do decote. Passar nos braços. Porque o câncer de pele não dá só no rosto. Porque às vezes a pessoa fala, eu uso protetor solar. Eu uso no rosto e no restante do corpo. Não, mas pode dar câncer de pele em qualquer parte da pele, né? Principalmente, muito mais comum nas áreas expostas ao sol, esses tipos de câncer de pele. O Marco até colocou aí, né, que tem um câncer de pele basocelular, o espinocelular, esses são os não melanomas, né? E o câncer melanoma é esse mais escurinho, que esse é o mais agressivo, mas também todos os tipos de câncer de pele, sendo tratados e diagnosticados logo no início, a gente tira e resolve o problema, tá? O problema é diagnosticar rápido, né? Por isso daí a importância de se usar o protetor, se olhar, né? E fazer um check-up. Não faz o check-up anualmente, faz o check-up dermatológico, vai no dermatologista para ele examinar todos os sinais. Quantas vezes, assim, eu te falo, não acontece não, toda semana acontece isso. Às vezes a pessoa vai o paciente lá no consultório, ele tá preocupado com uma outra coisa. Eu vou examinar os sinais, aí eu digo, isso aqui você vai precisar tirar, esse sinal aqui. Não, mas eu não tava nem vendo. Eu digo, pois é, mas é uma lesão que a gente olha com dermatoscópio, vê, não, essa lesão aqui é uma lesão suspeita, tem que tirar, e tira e vem lá, câncer de pele. Que às vezes uma lesão que a pessoa nem reparou. Então, daí a importância desse exame preventivo, né? De ir para poder a gente examinar os sinais.
Olha a mensagem. Tá, vamos lá para a mensagem do Cariolano, não é isso? É uma pergunta que não tem muito a ver com o idoso, mas o nosso ouvinte tem prioridade. Vamos lá. Boa tarde, meu amigo André Pepes. Boa tarde, doutora. É verdade que um recém-nascido, todas as manhãzinhas tem que dar um banho de sol na criança, que faz bem para a saúde? É verdade, doutora? Ou é a conversa? Cariolano, Rua Boa Vista. Olha, Cariolano, sua pergunta foi interessantíssima, viu? e muito importante. Porque existe a cultura do banho de sol no recém-nascido, né? Uhum. Mas hoje em dia, tanto a Sociedade Brasileira de Pediatria quanto a Sociedade Brasileira de Dermatologia já falam que não é para fazer isso. Por quê? Justamente pelos riscos dos danos que os raios solares podem causar na pele do bebê. Isso quer dizer que eu não vou poder levar o bebê um pouquinho no sol? Não, mas ainda precisa. Você vai levar o bebê lá no sol, mas não dá aquele banho peladinho no sol, que às vezes que era indicado antigamente, por exemplo. Às vezes o bebê ficava amarelinho, né, ictérico, para continuar dando banho de sol em casa para melhorar a icterícia, ou para produzir vitamina D. Então, hoje já é indicado, desde a primeira semana de vida, né? Tanto é que o bebê, quando ele nasce, na primeira semana ele já deve passar no pediatra. Os pediatras já indicam a suplementação com vitamina D para o bebê. Então, não é mais para fazer banho de sol no bebê. Você quer sair um pouquinho para a criança, né? Enfim, interagir com o ambiente, não tem problema. Você vai naqueles horários mais leves, né? De intensidade de radiação, antes das 10, depois das 16. Mas não com esse objetivo, nem de produzir vitamina D, nem de tratar a icterícia. Se a criança tem uma icterícia que precisa ser tratada, tem que ser tratada com aquele aparelho lá no hospital de fototerapia. Uhum. Se a criança não está em risco, por exemplo, não está precisando da fototerapia no hospital, então provavelmente ela tem uma icterícia que vai melhorar, ela vai melhorar sozinha, porque não é grave, então também não precisa ficar fazendo banho de sol para melhorar isso, não. Então isso já está bem... É uma polêmica, sabe que é um assunto bem controverso, porque ainda tem pediatras que indicam o banho de sol, mas é uma orientação recente até da Sociedade Brasileira, tanto de pediatria quanto de dermato, que não deve ser feito mais. Uhum. A Beatriz diz assim, deixa eu vir aqui pro YouTube. Ela disse: boa tarde, meu pai tem manchas senis, segue um tratamento passado pelo dermatologista, ele tem 71 anos. O meu amigo Fagner Meraldo está dizendo: boa tarde, tratante. Eu esqueci, cara, realmente me empaiei, como diz o Matuto, me esqueci de tu. Olha, depois eu ligo pra tu. Aí a Beatriz diz assim: eu tenho 55 e uso o IV e eu uso o IV-C e a Oxgel, né? É muito bom, gostei bastante. E faço aplicações de bioestimulantes de colágeno. O doutor disse que estimula a produção natural do colágeno. Gostei dos resultados. Só que aí essas duas coisas não substituem o protetor solar. Porque, por exemplo, esse IV-C é uma vitamina C, tem retinol, tem ácido hialurônico, mas não substitui o protetor. O mais importante é o protetor. Então, assim, às vezes o paciente quer lá, eu quero uma anti-idade. Então, eu digo, vai aprender a usar protetor solar, porque é o melhor anti-idade que existe. Às vezes não adianta você fazer procedimentos caros, usar cremes maravilhosos, que tem uma textura maravilhosa, mas você não está fazendo o básico, que é usar o protetor, que é o que de fato previne o envelhecimento precoce, né? E aí fica usando cremes que não resolve se você não estiver fazendo o dever de casa inicial. Uhum. Tem outra mensagem aqui. Peraí, o Sérgio Paulo diz assim: Ana Clara, boa tarde. Minha mãe é muito vaidosa, tem 68 anos e cuida-se muito bem. Faz uso de aplicações de colágeno, coloca botox e outros tratamentos estéticos. Queria saber se o sérum facial, fios de colágeno, quando sustentação ouro 24 da Gold, esse produto pode causar problemas futuramente. É um produto que a minha mãe comprou via China. É barato o produto. Pai do céu. Olha, então, tudo que você for utilizar na sua pele, primeira coisa, tem que ter registro da nosso órgão que regulamenta, que é a vigilância, né? O Anvisa. Então, o problema de como você comprar um produto desse Xing Ling é que não tem a vistoria do órgão que regulamenta aqui. Então, qual é a garantia que você tem que isso aí não vai causar uma alergia, que não vai causar uma dermatite, que não pode causar mal? Não tem como saber. Não é um produto regulamentado. E, segundo, lembrar que a pele do idoso é sensível, né? É igual a pele de um recém-nascido. Então, não pode usar qualquer produto. E ainda mais sem indicação correta. Então, é muito importante ter, por exemplo, você vai no dermatologista, ele vai indicar, porque às vezes o idoso tem a pele do corpo mais ressecada, mas às vezes do rosto ainda é um pouco oleosa. Então, tem produtos específicos para usar para o rosto, produtos para usar no corpo. Porque aí vai mais uma vez essa questão. Às vezes gasta com procedimentos, né? Faz procedimentos que são caros, mas não cuida do dever de casa básico, que é usar ter a sua rotina de skincare e principalmente usar o protetor direito. É uma resistência, às vezes, dos vozinhos em usarem protetor, né? Porque eu entendo, tudo que não é da nossa rotina,
a gente não consegue fazer com facilidade. E eles não foram ensinados assim desde a infância. Eu falo que a geração dos meus pais, os pais deles não cobravam que eles escovassem os dentes, né? Tanto é que a gente vê essa geração muito sem dente, né? Usando dentadura, prótese dentária. E já a geração dos nossos pais já cobraram isso da gente, assim, toda essa geração nossa aqui, então todo mundo já faz isso de rotina. Eles perderam os pais muito novos também, às vezes não tinha nem quem cobrasse, né? Porque às vezes os pais morreram novos. Então a gente tem que incorporar um novo hábito. Se a gente tem esse hábito agora de escovar dente, sabe da importância, então a gente já sabe da importância do protetor solar, porque a gente está vendo a população envelhecendo, está vendo o câncer de pele aumentando assim de forma galopante. Então a gente tem o que fazer para quando a gente chegar nessa idade, não estar desse jeito, não está aumentando o câncer de pele. E outra coisa, a gente sabe que a camada de ozônio está sendo destruída. Todo mundo sabe disso. Olha aí o impacto no meio ambiente. Então, cada ano que passa, a gente está recebendo mais radiação solar do que o que recebia, por exemplo, na época dos nossos pais. Então, assim, não tem jeito. Eu gosto de sol, eu gosto de praia, eu gosto de piscina. O sol é bom, um dia de sol deixa a pessoa até com humor, né, diferente, assim, mais alegre, mais animado. Mas o que a gente diz hoje? Não é para você que você não pode ir para o sol. Tem que ir, mas você vai com proteção, né, para evitar os danos que o sol pode causar no futuro. Doutora, quando suspeitar de uma lesão na pele para ela ser câncer? Então, vamos lá. Então, como suspeitar de uma lesão, se é um câncer de pele ou não? É claro que quem vai bater esse martelo, digamos assim, é o dermatologista através do exame, na consulta, e muitas vezes indicar biópsia para poder retirar. Quando a gente tem dúvida, encaminha realmente para tirar. Não quando tem dúvida, às vezes até quando tem certeza e precisa confirmar exatamente se é um câncer de pele, vai precisar retirada e fazer biópsia. Mas assim, o que é que pode ligar o alerta, né, para você em casa? Tipo assim, eu tô acontecendo isso com a pele de uma pessoa que eu conheço, de uma pessoa que eu cuido, para tentar procurar o mais rápido possível um dermatologista. Então, você está tendo alguma feridinha que não está cicatrizando, né? Não é normal, por exemplo, tô com uma espinha aqui que tem 6, 8 meses, 1 ano, tô com uma espinha que não cicatriza. Não é espinha. Pode procurar, né? O mais rápido possível. Ou uma ferida de pele mesmo que tá demorando a cicatrizar. Também procurar um dermato. Se você tem um sinal, né, que tá crescendo, coçou, sangrou, mudou de cor, alterou a forma, também tem que procurar um dermatologista. Se você não tinha um determinado sinal e ele apareceu, procurar um dermatologista para examinar. Aqui a gente está mostrando uma foto de uma lesão que é muito comum em idoso, que a gente chama de ceratose actínica, que são essas lesões vermelhas, ásperas na pele. Às vezes o idoso está com a pele até hidratada, mas você passa o dedinho na mão, passa o dedinho na pele e sente algumas áreas assim com cascões, áreas ásperas. A gente chama de ceratose actínica. Essas lesões aí não são câncer de pele, mas são lesões pré-câncer. Então, a gente precisa tratar para não deixar evoluir para um câncer de pele. Na verdade, eu até me arrisco a dizer que naquela outra foto ali, eu vejo ali umas 3 lesões de câncer de pele que já precisam ser retiradas, tá? Mas nessa área aí amarelada, com essa crosta, com essa área áspera, é uma ceratose actínica. E aí, por que ela aparece? Um dano de sol acumulado. Então, a gente trata isso aí para poder não deixar ela evoluir. Só que não tratou, acabou e agora tá de alta e nunca mais vai voltar no dermato. Eu costumo dizer pro paciente idoso, olha, o senhor vai casar comigo. Se não casar comigo, tem que arrumar um dermatologista para casar, porque vamos ser eternamente juntos, entendeu? Se não gostou de mim, vamos procurar então a outra porque na verdade é isso. O paciente igual faz acompanhamento de pressão, igual faz acompanhamento de diabetes, vai ter sempre que fazer o acompanhamento médico. Se tem esse dano na pele já que apresentou, que é uma lesão pré-câncer, a gente vai ter que acompanhar sempre. Então eu digo, olha, a gente vai dar uma controlada em tudo, vamos deixar a sua pele linda, mas para poder mantê-la linda, você vai ter que continuar o acompanhamento e fazendo o tratamento em casa, usando os cremes, usando o protetor. Eventualmente vai precisar ir no consultório, às vezes porque precisa queimar uma ou outra lesão dessa, ou depende de como tiver, não tá melhorando, fazer uma biópsia. O que acontece às vezes é que o idoso fica meio cansado de ir, sabe? Porque diz, já tratei tanto, já tirei tanto sinal, não aguento mais ser cortado, não aguento mais retirar tanta... Normalmente eu já chego assim, o idoso chega lá no consultório com os filhos, né? Que normalmente vai, às vezes, até mais de um filho. Até os netos, né? Também. Não, vai uma comitiva. Eu digo assim, senhora, eu até brinco, veio com a sua comitiva, leva a galera, né? Porque normalmente a pessoa não quer ir mais, porque já tá tão cansado de tratar. Nós, tamo junto. E aí
Mas aí é porque a gente tem que explicar isso, né? Que é um acompanhamento, não é uma coisa que a gente vai tratar e acabou e pronto. Não, mas tem como controlar. Por exemplo, eu tenho pacientes hoje que fazem acompanhamento, eu já dou, você volta só daqui a 6 meses, pra gente ver se tá tudo ok. E fica tudo ok. Mas fica tudo ok se a pessoa entender que tem que usar, assim como tem que tomar o remédio de pressão, assim como tem que... E que precisa voltar. Que precisa voltar, porque às vezes a pessoa some, ficou com a pele ótima, aí a pessoa some, volta depois de 2 anos. Aí quando eu vou ver, já voltou tudo de novo. Eu digo, não, mas vamos lá, faz o acompanhamento, sai mais barato. Tem que recomeçar o protocolo inteiro. Tem que recomeçar o protocolo do zero, né? E aí, às vezes, isso desgasta. Eu digo, é mais fácil prevenir do que remediar. Então, eu digo, olha, vem com o acompanhamento certinho que a gente consegue manter e manter bem controlado. E hoje em dia a gente tem, André, medicações por via oral, por exemplo, que ajudam a retardar um surgimento de um câncer de pele, por exemplo. Então, num paciente como esse, que tem muito dano na pele por causa do sol, existem tratamentos orais que, digamos assim, previnem um câncer de pele. Então, isso é fantástico. Com certeza. Porque a gente associa isso com o tratamento em cremes, com o protetor solar. Não precisa usar protetor solar, vai usar de 3 em 3 horas? Não, e usar só dentro de casa, mas pelo menos de manhã e meio-dia tem que usar. E a pele fica muito boa. Eu digo, vou deixar a senhora bonitona, viu? O senhor bonitão. Você vai ver que vai ficar. E a pele fica mesmo, e é legal, né? Essa questão da gente ver aí, muita gente mandou depoimento falando que a mãe tá se cuidando, fazendo botox, fazendo bioestimulador. Você vê, né? É importante isso, a gente olhar no espelho e se sentir bem. Por que a gente pensa que o idoso não precisa se olhar no espelho e se sentir bem, se sentir mais bonito? E essa questão é boa pra todo mundo gosta de se sentir bem, né? Porque tá envelhecendo que vai ficar lá largado, sem se cuidar. Verdade. Tem uma atriz, pega aí, por gentileza, Marcão, a Beatriz Segal. Lembra da Beatriz Segal? A Odete Reutemann, né? Uhum. A atriz Beatriz Segal. Primeiro que aquela mulher, pra mim, tinha cara de rica, né? Ah, sim, com certeza. E ela era a cara da riqueza, como diz a minha esposa, né? Cara da riqueza, mulher, né? Porque ela sempre tava com aquele cabelo dela arrumado, bem maquiado e tal. E na época que a Beatriz Segal já fez aquela novela que era Odete Reutemann, eu não sei se é Avenida... não sei como é o nome daquela novela. Avenida Brasil, nossa época, né? Mais recente, né? Essa daí eu nem lembro direito, só ouvi falar dessa Odete Reutemann. Deixa pra lá. Eu vou pegar aqui o nome da mulher aqui, né? Acho que era Vale Tudo, acho que foi Vale Tudo. Eu acho que era Odete Reutemann, que foi... Essa novela parou o Brasil, né? Quem matou Odete Reutemann e a Beatriz Segal... Me veio na cabeça aqui, porque naquele tempo ela já não era tão novinha, né? Mas o tempo foi passando, olha aí, tá, gente? Como é bonita essa mulher. Sim. Entende? E a gente percebe que é uma pessoa que se cuida. Sim. E ela tem sem exageros, né? Porque não tá exagerada, tá? E ela tem que se cuidar mesmo. Sim. Eu não sei nem se ela tá... Eu espero que ela tá viva, não tá? Ah, eu não sei. Ô, Marcão, tá viva, não? Procura aí, sério, Paula. Beatriz Segal, né? O nome dela? É. Então é o seguinte, a Tônia Carreiro, naquela época, a Tônia Carreiro já não era novinha, não. E todo mundo diz assim, o que é que essa mulher tá fazendo, cara? Que a mulher, ela, naquela época que eu era menina, a Tônia Carreiro já tinha 60, bicho. E naquele tempo 60, a gente falou aqui que naquele tempo quem era criança, que 60 era velho. Eu vi um documentário no Fantástico agora, nesse final de semana, relembrando, né, os anos lá do programa Fantástico, aí tava o Cid Moreira, né? Eu digo, gente, o Cid Moreira, quando foi ele que apresentou o Fantástico, o primeiro Fantástico, ele já era um senhor, já parecia ser um senhor. Dia 5 de setembro de 2018 morreu. Morreu em 5 de setembro de 2018. Que pena. Mas né? é o Cid Moreira. Eu fiquei impressionado, ele tá com quase 90. Dermatologicamente, assim, a pele boa, entendeu? Então, tudo é cuidado, né? E aí, a gente tem que começar a se cuidar de agora. Quais os cuidados? Então, básico, protetor solar, gente. E aí, não só pra quem já tá idoso, mas pra gente, né? Ter essa rotina, né? Se quer chegar bem, quer evitar o envelhecimento precoce da pele, tem que usar protetor solar. Porque quem envelhece precocemente, a gente vai ter um envelhecimento natural, né, do nosso organismo, mas quem envelhece precocemente é o sol. Então procura um protetor solar que caiba no seu orçamento, que tenha registro na Anvisa, não vai procurar um produto Xing Ling, né? Procura um produto para a sua pele. Então, normalmente, às vezes tem idosos que tem a pele mais oleosa no rosto, mas a pele do corpo é mais seca. Então, às vezes usa um protetor mais seco no rosto, ou usa um de pele oleosa, um de pele seca na pele. Tenta usar pelo menos 2 vezes ao dia e um protetor acima do fator 30. Isso é muito importante. Pele do idoso, tem que hidratar. Lembrar que sabonete não pode ser sabonete de barra, não pode ser sabonete... Ou pode até ser barra, por exemplo, tem aquele Dove que eu gosto muito. É um sabonete em barra que eu acho mais hidratante. Mas outros em barra ressecam muito. Ou então procure as versões líquidas. Tá. Eu até coloquei umas sugestões aí. Depois bota aí, Marcos, as sugestões de hidratantes. Tem um áudio ali que o Sérgio Paulo está dizendo que é muito importante. Então vamos lá. Então vamos lá, Sérgio. Solta aí, DJ.
Eu gostaria de saber, boa tarde, eu gostaria de saber se um idoso com escária, sem ser diabético, tem como se tratar e ficar bom, ou não. Janete do Baixão. Tá, Janete, Tem obrigado. cura? Escaras, doutor, explica pra gente o que é escaras e quando a pessoa não é diabética, se tem... Sim, as escaras, né, são as úlceras de decúbito, são as úlceras de pressão. Geralmente elas acontecem, né, nesses pontos de apoio, em acamados, pelos pontos de pressão que ficam na pele, então acabam formando feridas. Primeiro que tem como prevenir, né, as escaras. Como é que a gente previne que surja no idoso acamado escaras? Hidratando a pele bem do idoso, mudando ele de lado mais vezes, né? Porque às vezes muda a cada 2 horas. Mas olha, eu falo assim, até porque como eu já fiquei internada e fiquei numa situação de ficar totalmente paralisada, só que eu fiquei consciente, eu digo, esse negócio de mudar de 2 em 2 horas, não tem cristão que aguente, porque eu pedia pra mudar antes, assim, com pouco comunicação que eu tinha, eu pedia pra me mudar antes. E nem sempre, às vezes, quem tava lá queria mudar, porque não deu 2 horas ainda. Eu digo, mas meu amigo, fique você 2 horas na mesma posição, deitado na cama. Faça o teste, assista lá, jornal, e fique 2 horas na mesma posição. Vê se você aguenta. Não aguenta não. Exatamente. Então, imagina uma pessoa que tá acamada. Esse mesmo desconforto que ela sente, só que muitas vezes ela não vai conseguir verbalizar. E segundo, fica muito tempo apoiado, às vezes do mesmo jeito, aí acaba formando essas úlceras. Então, hoje em dia, já tem como a gente prevenir, né? Primeiro, eu digo que a melhor forma de prevenção é mudar mais de posição ao longo do dia, não só com esse padrão de 2 em 2 horas. Segundo, existem alguns curativos que a gente já coloca preventivamente nesses pontos de apoio, às vezes aqui na região da bacia, na região da coluna, que são onde mais aparecem as escaras, para evitar que elas surjam. Então, hoje a gente tem coberturas mais modernas que fazem isso. E se o idoso está com escara, no caso, às vezes é o caso da mãe dela que está agora, né, ou o pai apresentando, a gente também tem curativos mais modernos que ajudam a fechar, cicatrizar mais rápido. E aí eu digo que dá a importância do acompanhamento multidisciplinar. Quem melhor faz isso são as enfermeiras. A gente tem hoje várias enfermeiras que são especialistas em curativos e que brilhantemente conduzem os casos de feridas. Porque não tem uma pomada que vai cicatrizar. Vai depender de como é que está o estágio, como é que está essa ferida. Dependendo de como tiver a ferida, vai indicar determinada cobertura, determinada pomada. Melhorou, a ferida já está com um ponto que a gente chama ali granulando, vermelhinho. Então, a gente vai trocar o tipo de cobertura até cicatrizar. E pode ser associado a tecnologias, como laser, para poder melhorar a cicatrização de feridas. Então, assim, não só tem uma coisa, não. Tem muita coisa. Mas aí dá a importância do acompanhamento. Tem que ter o médico, né, acompanhando. Tem que ter se puder contratar uma enfermeira especialista em curativos, não é qualquer enfermeira, é uma enfermeira que tem essa formação, porque ela vai avaliar e vai acompanhar direitinho e fazer as medições fotográficas e ir acompanhando e fazendo essas trocas de curativos. E por hora, eu já te falo, para evitar até que surjam novas, hidratação da pele, né, desse acamado, e mudança mais frequente. Então, eu sei que para quem está acompanhando, por exemplo, para quem estava me acompanhando, que eram meus acompanhantes, era difícil. Ainda mais, por exemplo, eu estava entubada, eu fiquei com traqueostomia. Então, até para mudar de lado, precisava de uma logística, de uma equipe, né, de mais de um enfermeiro. Mas que eu digo, depois que eu passei por essa experiência de ser eu paciente, né, e ficar nessa situação, eu digo, a pessoa não aguenta ficar 2 horas na mesma posição. Muito bem. Doutora Rubelli, mais alguma recomendação, finalmente, para quem quer cuidar da pele envelhecendo com qualidade de vida, além do protetor solar, uma boa alimentação, se proteger do sol, né? Isso, o sol é bom, pode ir pro sol, mas vá protegido, né? Eu não proíbo, tem pacientes que são agricultores, né? E que precisam, é a renda da família. Mas que se cuidam muito bem, que a pele está muito bem, super controlado. Por quê? Tudo é cuidado e é hábito, né? Às vezes a pessoa fala, não gosto de protetor. Mas porque às vezes você não encontrou o seu, né? É igual, às vezes, não casei ainda. Mas às vezes porque não achou a pessoa certa, né? Depois que acha, não é bom? É assim. Então é igual o protetor. Daqui a pouco você acha o seu para casar. Mas aí tem que ir testando, né? Mas é isso. Tem um dermatologista para chamar de seu, para acompanhar. Faz o tratamento certinho. Tem como a gente melhorar, tem como prevenir, tem como tratar essas lesões de câncer de pele o quanto antes. Enfim, o mais importante é isso: ter bons hábitos de vida, protetor e ter um dermato para chamar de seu. Bacana. Eu coloquei a imagem aí do Cid Moreira, Marcão, você viu aí, né? Tem imagem antes e depois. Essa é a imagem atual do Cid Moreira, né? Tem mais de 80 anos, tem quase uns 90 anos o Cid Moreira. E olha ele quando era garotão.
Tem uma foto dele aí quando eu era garotão. Pra mim, na minha opinião, uma das mais belas vozes do Brasil. Com certeza. Né? Com certeza. Ninguém lê a Bíblia igual o Cid Moreira faz. A né? voz dele. Não, e ele fez o final, né? Ele fez lá no Fantástico, ele fez de novo assim, a voz é a mesma coisa. Ele tá bem fraquinho, assim, caminhando com dificuldade, mas muito legal. E aí, pra quem me acompanha, olha, pra finalizar, eu vou deixar sugestões também, que a gente colocou aqui, mas eu vou colocar também nos meus stories, depois sugestões de hidratantes, de sabonetes, senão depois vocês podem fazer print lá e escolher um desses, claro, que caiba no orçamento pra poder comprar, né? Isso já vai adiantar muito. Aí eu botei de protetor, né? Então aqui pode ser usado rosto e corpo, porque geralmente idoso não tem muita paciência para usar um para rosto, um para corpo, mas esses podem ser usados nas duas áreas. Coloquei sugestões de hidratantes baratinhos, aí para quem tá vendo pelo YouTube tá passando aqui os hidratantes, mas eu vou colocar nos stories também. Aí botei também uns de preço intermediário. Eu digo, quanto mais, às vezes aumenta o preço, melhora a tecnologia, né, no hidratante, mas se não pode andar de Ferrari, anda de Fusca, não tem problema, vai levar pro mesmo canto, vai chegar. O importante é usar um bom e não ir a pé, né? Bacana, doutora Rubeli, obrigado por ter vindo. Até a próxima quinta com Sentindo na Pele. Doutora Rubeli atende aqui no Metropolitan. Tá aí nas redes sociais, @doutora Rubeli com 2L Marques. Tudo junto, tá? @doutora DRA Rubeli Marques. Tá aberto aí o perfil dela no Instagram. Você entra e você vai acompanhar também as nossas entrevistas e todas as dicas que ela deu aqui, que vai postar lá nos stories, que você vai ficar por dentro. E o telefone do consultório é 999-838864. 999-838864 na sala 715 aqui no Metropolitan.